Irmãos, antes de partirmos o pão, vamos ler alguns versículos no Salmo 22. Esse salmo é conhecido como o Salmo da Cruz. Não é possível, como a irmã orou, não é possível nós entendermos o quanto o Senhor sofreu. Mas se precisarmos ter algum vislumbre do sofrimento do Senhor, não adianta olhar no Novo Testamento. O Novo Testamento só menciona o fato, já foi crucificado. Mas esse salmo de Davi, profeticamente, retrata um pouco do sofrimento do Senhor. É o salmo do bom pastor. Em João, o evangelho que temos estudado, capítulo 10, o Senhor fala do bom pastor. E ele diz que o bom pastor, assim, eu sou bom pastor. Logo depois diz assim, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, essa aqui é o salmo que fala do pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. O salmo 23, né? Tipo que o irmão André deve falar a respeito dele hoje, é também um salmo do pastor, né? Mas o salmo do grande pastor é uma expressão que a gente encontra em Hebreus, né? O grande pastor das ovelhas. E o salmo 24, do supremo pastor, né? É uma expressão que a gente encontra em 1 Pedro. Mas, enfim, nós queremos ler um pouquinho a respeito, né, desse salmo 22. O salmo 22, alguns irmãos entendem que o Senhor crucificado, ele recitou esse salmo. Não dá para saber se isso é verdade ou não, mas o fato é que o salmo todo trata da crucificação. As primeiras palavras, ele disse, né? Salmo 22, versículo 1 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te achas longe da minha salvação e das palavras do meu bramido? O Senhor foi abandonado pelo Pai na cruz. No momento em que seu pecado e meu pecado foram colocados sobre o Senhor, ele foi feito pecado. E Deus que é justo, Deus que é santo, não pode conviver com o pecado. Então ele virou as costas para o seu filho. Foi nesse momento que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Você não vai encontrar o Senhor chamando Deus de Deus até esse momento. Era sempre Pai. Palavra de comunhão, palavra está junto, né? Mas tendo sido abandonado, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Nós sabemos por que o Senhor foi desamparado, né? E agora, se pularmos para o finalzinho desse salmo, versículo 30, diz: a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Nós somos uma geração vindoura. Nós que não éramos povo, fomos feitos povo. Nós que não tínhamos vida, o Senhor nos deu vida, né? A nós nos foi dito, né, a respeito dessa salvação. Versículo 31. Aonde vir anunciar a justiça dele. Irmãos, a justiça é do Senhor. Se nós estamos aqui, nós somos justificados não pela nossa justiça, mas nós fomos justificados pela sua justiça. Ele adquiriu a justiça e ele nos concedeu essa justiça. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Nós somos esse povo. E a nós nos é dito que foi ele que realizou essa obra. Foi ele que fez essa obra. Não fomos nós, por isso nós podemos chegar aqui tranquilos, né? E se fôssemos chegar aqui com base em alguma coisa que a gente tenha feito, ninguém estaria à vontade, né? Ninguém estaria à vontade, porque assim, nada que a gente faz é suficientemente puro, perfeito, santo para atender às expectativas e às exigências de um Deus santo. Mas o Senhor, cuja justiça é dele, ele fez isso por nós, né? Eu vou encerrar com a seguinte observação que eu vi há poucos dias, achei muito, muito bonito. Os irmãos sabem que a Septuaginta é a versão do Antigo Testamento em grego.
né? Essa última palavra que aparece no Salmo 22, aqui nessa tradução é fez, é o verbo fazer, que fez a salvação, né? Essa última palavra, na Septuaginta, é tetelestai, que no nosso Novo Testamento é traduzido por está consumado, que foi uma das palavras que o Senhor disse sobre a cruz. Então, lendo dessa maneira, o texto fica assim: ao povo que há de nascer contarão que ele consumou a obra, de que está consumada essa obra. E essa é a nossa tranquilidade, essa é a nossa certeza nessa noite, né? Por isso somos tão gratos ao Senhor, porque ao nos aproximarmos da mesa, sabemos que foi Ele que fez, é a justiça dele, que nos foi dada graciosamente, e que essa obra não deixou nenhuma pendência. Não tem esse negócio de faz a tua parte que eu farei a minha, muita história, essas coisas de troca, absolutamente não. O Senhor diz, eu faço tudo, no que diz respeito à justiça, no que diz respeito à remissão dos nossos pecados. Então, essa obra está consumada, fechada, concluída por Ele. E não há nada que a gente faça que vai tornar essa obra melhor nem pior, porque é dele, não é nossa. Essa é a nossa garantia, essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança, e é por isso que somos gratos, né? Então, enquanto partimos e distribuímos os elementos, aqueles irmãos e irmãs que ainda não se manifestaram em oração, encorajo que você o faça com alegria, com gratidão. É uma palavrinha dizendo obrigado, Senhor, por essa obra que o Senhor consumou em nosso favor. Vamos participar com alegria. Pai, nós damos graças a Ti, porque, Senhor, em vindo a plenitude dos tempos, o Senhor enviou o Teu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que viviam sob a lei. Essa era a nossa condição. E nós te damos graças porque o Senhor enviou também o Teu Espírito, por meio do qual nós clamamos Abba, Pai. Damos graças a Ti, porque podemos te chamar de Pai. O Senhor teve que te chamar de Deus, para que nós pudéssemos te chamar de Pai. E obrigado porque hoje o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai, assim como o Senhor é o Pai e o Deus do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Bendizemos o Teu nome, Senhor. Senhor, nós damos graças por esse momento, pela lembrança de que o Senhor consumou essa obra e podemos participar dela, sem qualquer tipo de sentimento de incompletude. Bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Então, antes de a gente começar, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós somos gratos a Ti, mais esse momento, Senhor, diante de Ti, podendo lembrar da obra do Teu Filho, Senhor. Pai, que seja o Senhor para conduzir esse momento da palavra, Senhor, que o Senhor me use realmente, Pai, que não seja nada de mim, mas o Senhor conduza, que o Senhor nos fale, nos revele mais de Ti, Senhor, mais do Teu Filho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, os que estão aqui puderem abrir na Salmo 23, por favor. Os que estão em casa, né, leiam com a gente também. Vamos ler juntos o Salmo 23. Para só os irmãos que abrirem, a gente começa. Já? Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém.
Irmãos, nessa nossa caminhada, né, que nós temos já há algum tempo, na última vez que a gente falou, né, foi quando efetivamente a gente começou a buscar ali uma luz, jogar uma luz ali em cima do Salmo, como interpretação, tendo o nosso Senhor Jesus como o Cordeiro, né, e Deus Pai como o pastor, né, nessa visão diferente do Salmo 23. Mas, e da última vez a gente começou falando sobre, né, o título do Salmo, né, que é Salmo de Davi, e a gente mencionou a questão de que Davi foi profeta. E como profeta, como o irmão também compartilhou hoje na hora do partir do pão, Davi também proferiu profecias, né, e revelações. E muitos dos salmos nos falam um pouco da obra do Senhor Jesus, né? E então é nesse intuito que a gente está buscando ler e ganhar do Senhor o Salmo 23. Marca aqui, liga o vídeo mesmo. Você acha que liga o vídeo? A Mari está pedindo para ligar o vídeo aqui. Nós não estamos te vendo, André. É porque eu não estou me filmando, não, mas eu posso filmar aqui. Eu preferi que vocês vissem só a tela, mas tá bom, que eu estou filmando agora. Então, e a gente também falou sobre a própria questão de Davi ter sido uma figura de Cristo, né? E a gente mencionou alguns textos onde a gente tem um pouco, até em outras profecias também, o Senhor falando do Messias, falando do filho dele, usando o nome de Davi, né? E também, então foi esse que foi o último compartilhar, que a gente falou dessas duas primeiras frases, né? Salmo de Davi, o Senhor é o meu pastor, né? E então, a gente vai dar sequência hoje nas duas próximas frases, né? Nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Devido ao tempo, eu devo me concentrar na primeira frase hoje, tá? Mas depois a gente vai continuar, mas meio que funciona como uma coisa só, esses dois aí. Então, que o Senhor possa me conceder mesmo graça, né? Amém. E o tema de hoje não é um tema fácil, é um tema muito, muito, muito complexo, muito santo. Tipo aquele momento de tirar a sandália mesmo porque é um tema muito santo, que é sobre a encarnação do Senhor Jesus, né? A encarnação do próprio Deus. Que, né, assim, na minha interpretação, né, que eu tenho buscado do Senhor, esse nada me faltará, eu enxerguei como sendo um pouco como as profecias sobre a encarnação, sobre a vinda do Messias, nada delas deixaria de ser cumpridas, né? E a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. O primeiro texto que eu queria que a gente abrisse lá em João, Evangelho de João, versículos 1 e 2, depois o versículo 14. A gente vai ler direto. Capítulo 1, versículo 1 e 2, depois versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então é isso. O próprio Deus, no momento da história, ele se faz homem, se fez carne. E ele habitou em meio a nós. 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3. 1 João 4, 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Não é à toa que, né, no princípio lá da igreja, né, alguns
procuravam falar, não, na verdade não veio em carne, não, porque é muito grandioso, né? A gente pensar que o próprio Deus, que criou todas as coisas, escolheu se humilhar, escolheu vir na forma de homem, né? E tudo com um propósito. Mas é fato, né? E em Hebreus, né, capítulo 10, versículos 5 a 7, o autor de Hebreus cita uma profecia, mas nós vamos ler aqui de Hebreus mesmo. 10, 5 a 7. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então ali, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Né? Depois, mais para frente, eis aqui venho, e pulando ali o parênteses, para fazer a Deus a tua vontade. Então, era da vontade de Deus, era do propósito de Deus, era do plano de Deus, que num dado momento da história, o próprio Deus se faria carne. O Deus Pai prepararia um corpo, né, para o Filho, e ele viria fazer a vontade do Pai. Filipenses 2, versículos 6 a 8. Filipenses 2, versículos 6 a 8. Aí no finzinho do versículo anterior fala Jesus Cristo, né? Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, aqui a gente vê, né, que começa a delinear o propósito do Senhor, né, de ter feito essa humilhação, de ter se submetido a sair da forma de Deus, vir na forma de homem. Travou aqui. Tá. Aí, Hebreus de novo, capítulo 2, versículo 9. Onde o autor de Hebreus, ele, no raciocínio dele ali, começa a falar, depois ele cita ali um pedacinho de uma profecia também, acho que do livro de Salmos, depois retoma o raciocínio, né? Mas fala assim, Hebreus 2, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos, né? Então, esse salmo que ele está citando aí é um salmo, não estou de cabeça aqui o capítulo, mas fala um pouco ali da criação, do momento que Deus concede ali ao homem a responsabilidade sobre as criaturas, né, e sobre a criação, e também tinha por trás disso uma profecia sobre o Senhor Jesus, né? E essa expressão um pouco menor do que os anjos significa homem, né? Ou seja, forma humana. E aí ele explica por quê, né? Por causa da paixão, da morte, para que ele provasse a morte por todos. Ou seja, se o próprio Deus não tivesse se feito carne para ele morrer no nosso lugar, nós continuaríamos na nossa condenação. Só porque ele é Deus é que ele pôde, né, fazer isso. Então, assim, a gente não consegue pensar na nossa... assim, a salvação, ela precisa da encarnação. Não é que simplesmente Deus poderia simplesmente esquecer a Deus os pecados, né? Ela tem uma coisa jurídica, né? A morte era demandada. A gente chegou a ver isso em 2019, quando eu trouxe para os irmãos
o assunto do cordeiro, né? E o objetivo é que a gente chegue de novo nesse assunto novamente. Mas, por causa do pecado do homem, era necessária a morte. Então, só que para poder ter a substituição, né? Só mesmo alguém que vivesse de maneira santa. O Senhor Jesus, ele fez isso, né? É o que eu não lembro hoje na hora também da parte do pão. A justiça não é nossa, a justiça do Senhor Jesus, porque ele viveu de maneira santa, mesmo sendo homem. Em Gálatas agora, irmãos. Gálatas 4, versículo 4 a 5. Gálatas 4, versículo 4 a 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Esse versículo vai estar citado hoje nas orações também. Então foi por isso, né, que o Senhor enviou o seu Filho dessa maneira, feito homem, tendo nascido de mulher, tendo nascido debaixo da lei, para que ele pudesse nos remir. Bom, uma profecia que existia sobre a questão da vinda do Messias era a questão que ele precisava ser da descendência de Davi, né? E tanto José quanto Maria, né, que foram os que criaram, né, o Senhor Jesus, né, os pais de Jesus, né, no contexto que ele se fez homem, todos dois eram descendentes de Davi. E lá em 2 Samuel 7, 2 Samuel capítulo 7, versículo 12, Segundo Samuel 7, versículo 12. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, é isso o Senhor falando para Davi. Então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Então essa profecia dada a Davi, né, deixava muito claro a questão de que o reino que seria estabelecido, né, pelo próprio Deus seria de alguém da descendência dele. A gente sabe que Salomão foi uma figura de Cristo, né, mas de maneira completa. E o reino eterno, né, que era profetizado, só se cumpre mesmo na pessoa do Senhor Jesus. E lá em Mateus, versículo 20... Desculpa, Mateus capítulo 1, versículo 20. A gente vai ver aqui quando o anjo aparece para José, né? E pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então aqui, né, o anjo, ele chama a atenção de José, né? José, descendente de Davi, né? Não temas receber a Maria, tua mulher, porque é o que nela está gerado do Espírito Santo. Como que lembrando ele também das profecias, né? E depois no diálogo que ele cita outras profecias também para o José. E também lá em Lucas, capítulo 1, 27, capítulo 1, versículo 27. Lucas 1, 27 fala assim: falando aqui, né, do aparecimento do anjo, né, para Maria, né? Aí fala assim: há uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Aqui também de novo falando, né, que José era da descendência
de Davi. E aí eu tenho uma figura, depois eu vou mandar para os irmãos, que eu achei na internet muito legal, mas traçando ali pela linhagem de Maria e pela linhagem de José, né, a partir de Davi, que são dois filhos de Davi diferentes, né, Natã e Salomão, e tem outra imagem também que eu também vou passar, e a gente tem essas duas linhagens, né, em dois evangelhos. Qual que é o evangelho que fala do Senhor Jesus como homem, né, o foco? É Lucas, né, então lá a gente vai encontrar a genealogia, né, que chega de Davi até Maria. E qual é o evangelho que fala sobre a realeza do Senhor, né, o Senhor Jesus como rei? Mateus, é lá que a gente encontra a genealogia, então, da parte de José. Uma outra profecia que eu gostaria de citar para os irmãos é Lucas 3, né, e Mateus 1. Outra profecia que eu gostaria de citar para os irmãos era a questão da origem, né, do Messias a partir de Belém. Mas antes, né, assim, lembrar em 1 Samuel 17, versículo 15. 1 Samuel 17, versículo 15. Fala assim: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, é em Belém que ficava ali a família de Davi. Lá ele apacentava as ovelhas, né? Mesmo enquanto ele estava trabalhando lá para Saul. Belém significa casa do pão, a palavra Belém. Ela ficava a cerca de 9 quilômetros de Jerusalém. E era também um lugar de descanso dos viajantes. Por ela ser muito próximo de Jerusalém, havia muitas hospedarias lá e as pessoas que viajavam, né, para participar das festas em Jerusalém acabavam dormindo lá, hospedando lá em Belém. As caravanas dos judeus, né, que iam até Jerusalém. Aí lá em Lucas 2, 4 e 5, fala sobre essa questão, né, da família de Davi ser de Belém também. Fala assim, capítulo 2, versículo 4 e 5. Subiu também José, da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, cidade de Davi. Ou seja, deslocamento dele, né? Saiu lá da Galileia, na cidade de Nazaré, foi para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com a sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. Nesse momento é quando o Quirino, né? Quer dizer, quando era Quirino, lá governador da Síria, teve, por parte do César Augusto, né, o chamamento daquele censo para poder ser feito. E qual que era a ordem? Cada homem tinha que ir para a sua cidade de origem, na origem da família, para poder se alistar. E aqui fala que José, então, era de Belém, né, porque ele era da família de Davi. E mais à frente, no capítulo 1, versículo 8, fala também um outro versículo, né, falando assim: ora, havia naquela mesma comarca, ou seja, aquela região de Belém, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. É interessante também mencionar que Belém era um lugar de pastagem, então havia pastos, né, na região de Belém. E até o Talmud, né, que é aquele livro tradicional do judaísmo, diz que nas pastagens de Belém eram alimentadas as ovelhas separadas para o sacrifício diário do templo. Então, eu encontrei essa menção num comentário, falando do texto lá dos pastores, né, em Lucas 2, ele mencionava isso, que o Talmud dá essa informação, que as ovelhas separadas para o sacrifício diário, aquela dos 7, né, 7 cordeiros por dia, que eram alimentadas ali nas pastagens de Belém. Isso nos lembra, né, de 1 Pedro 1, 18 a 20, não só desse texto, mas é importante a gente sempre se lembrar disso. 1 Pedro 1, 18 a 20.
sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, ou seja, sem manchas e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E qual que era a profecia, né, que falava sobre isso, a questão da origem em Belém, né? Lá em João 7, João capítulo 7, versículo 42, no meio lá da festa dos tabernáculos, o pessoal está mencionando, está se lembrando, né, desse fato. Que Jesus estava pregando, o pessoal falando, mas esse é de Nazaré, esse aí, né? Aí ele vem e fala assim, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? E lá em Mateus 2, versículo 4 a 6, esse momento em que os magos, né, do Oriente chegaram até Herodes, o Grande, para poder falar assim, ei, cadê o rei que nasceu, né? E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe, Herodes, né, onde havia de nascer o Cristo. E eles, ou seja, os escribas do povo, os principais sacerdotes, lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Isso está lá em Miqueias 5:2, eu acho. Obrigado, 5:6. E em Lucas, capítulo 2, já li esse texto, né? A gente mencionei já, esse vou pular isso aqui. Que é a questão que eles subiram até a cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com a sua mulher Maria. Ah, vamos ler tudo. Capítulo 2, versículo 1 a 6. Desculpa aí, gente. Lucas 2, 1 a 6. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José, da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com a sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Então, Deus, ele orquestrou todas as coisas, né? Ele botou uma pessoa, fez um decreto e tudo mais, né? Encheu as hospedarias lá para não ter espaço para o Senhor Jesus, para nascer também de uma maneira né, incomum e tudo mais. E a outra questão que eu queria mencionar, a terceira questão, é que ele precisaria nascer de uma virgem. Maria, né, ela era virgem, como foi profetizado, né, lá em Isaías 7, versículo 14. Então, retomando até agora, né, a gente tem dois descendentes de Davi, José e Maria. A gente tem José sendo da cidade de Belém, né, e eles ali estando no momento também em Belém, no momento do nascimento. E agora, Maria, né, ela era uma virgem, em Isaías 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus com o povo, né? Deus conosco. Aí em Lucas 1, 30 até 35.
quando o anjo chega até Maria, né? A gente vai num pedacinho do diálogo aqui. Lucas 1, versículo 30 a 35. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse conhecer aí é o conhecer, né, da Bíblia. Né? Conhecer, geralmente a gente vê essa palavra, é um pouco estranha para a gente ver no português, mas significa relação íntima sexual mesmo. Então ela fala assim: eu nunca conheci homem nenhum, né? Como é que eu vou dar a luz a um filho? Você está chegando para mim aqui, né, e falando que eu vou dar a luz a um filho? Como é que vai ser isso? Ele explica, né, para ela que vai ser algo da parte de Deus. Mas uma coisa que eu acho que é interessante destacar, que não é simplesmente uma virgem qualquer que Deus escolheu para mandar, né, para fazer com que Jesus se encarnasse. Era uma virgem que já estava noiva. Ela já tinha o marido que iria recebê-la como esposa, né? Ela já tinha sido prometida a um marido. E aí, lá em Lucas, né, voltando aí no versículo 26 e 27, né, fala: E no 6º mês da gravidez de Isabel, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Eu acho... O próximo é Mateus 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Voltando ao 16, né? E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Por que eu achei interessante destacar isso? Porque Deus, ele não fez o filho dele nascer numa casa que era só a mulher. Né? Vamos supor, poderia ter escolhido alguém que era uma mulher virgem, mas que não fosse prometida a ninguém. Né? Aí não teria a figura do pai. Né? Então, ele escolheu uma família, né? Por mais que eles não tinham ainda se casado, né? Efetivamente, né? Mas ela já estava prometida a um marido, né? E Deus mandou um anjo para poder revelar também para o noivo dela, né? Que era algo da parte de Deus. Então, eles iriam realmente estar como família quando nascesse, né? O Senhor Jesus. Porque ele teria um pai para poder criá-lo. Porque o Senhor, ele criou a família, né? Então, ele criou Adão, falou assim: é bom que o homem esteja só, né? E criou Eva, e eles deram início à humanidade. Né? O plano de Deus é a família, no sentido, né, que não teria como o Filho de Deus nascer num lar que não fosse dessa forma. Inclusive, Deus até interveio, né, quando José pensou em deixar Maria ao saber da gravidez, né? Aquele texto de Mateus 1, do 20 ao 24. Nós temos tempo? Temos meia hora, né? Então, vou continuar. Porque, assim, faz meio que parte de tudo, assim, é difícil falar, cortar, né? Mas, assim, então, até agora, beleza, né? Então, os dois são descendentes de Davi, né? José é de Belém, estava em Belém no momento que aconteceu, Maria era virgem, né? Deus fez com que, né, ele viesse e fizesse ali, dentro do ventre dela,
para poder nascer o Senhor Jesus, né? Jesus foi desenvolvendo e nasceu lá em Belém. Mas existiam também características, né? Essas pessoas que Deus escolheu, né? Que eram pessoas que criam naquilo que Deus falava. Então, quando a Maria recebeu ali a revelação do anjo, falando o que ia acontecer, a reação dela foi diferente de Zacarias, quando Zacarias recebeu a revelação do anjo de que a esposa dele, que era estéril e velha, iria conceber, né? Maria não falou assim, mas como é que eu vou saber que vai acontecer isso? Não, Maria perguntou, como que isso vai acontecer? Né? E não, será que eu vou ter certeza que isso vai acontecer? Igual Zacarias perguntou, né? E Maria, de pronto, ela respondeu, né? Em Lucas 1:38, falou assim, Lucas 1:38, se os irmãos quiserem abrir. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então ela simplesmente falou assim, amém. Né? Que cumpra-se. Não pensou nas consequências sociais, psicológicas, emocionais, financeiras, organizacionais, né? E também não duvidou, né? Ela simplesmente se colocou à disposição, creu e colocou à disposição ali. E mais para frente, no versículo 45, né? Quando o Espírito Santo, né, enche ali a Isabel, quando Maria vai visitá-la, ela ainda fala assim, bem-aventurada aquela que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então, Isabel testifica aqui que Maria, ali, no momento, ela acreditou, né? E José também, né? E a gente vai ver isso aqui agora. Que outra característica, eles também obedeciam aquilo que Deus ordenava para eles fazerem. Então, quando em Mateus 1, versículo 19, Mateus 1, versículo 19, quando José fica sabendo, né, depois do tempo lá que Maria passa com Isabel, ela volta, né, e aí, provavelmente, né, eles tiveram alguma conversa, ou ele viu, né, a barriga apontando, ou a gente não sabe exatamente o que é, mas em um dado momento ele descobriu, né, e aí fala, então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então, para que ela não fosse apedrejada em praça pública e tudo mais, né? Mas ele quis deixá-la. Mas, o que aconteceu? Na sequência, no versículo 20, e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, dizendo, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, chegou o anjo, apareceu para José, falou isso. Agora, olha o que vem na sequência. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Então, se a gente pensar nos verbos mesmos ali, né, desse texto, dos próximos que a gente vai ler, né, então assim, fala aqui, ó, que em sonho ele apareceu. José acordou do sonho e fez como o anjo ordenou. Já tomou providência para ir buscar Maria e recebê-la, né, como sua mulher. E foi exatamente esse verbo receber, né, que o anjo também ordenou para José. E aí, se a gente vai para frente, depois do aparecimento, né, dos magos, lá quando eles conseguem encontrar, né, Jesus ali com Maria, né, e José não estava na hora, mas quando eles vão levar a homenagem, os magos, né, o anjo, né, tem uma revelação, os magos vão para outro caminho, não vão até Herodes, né, e também tem mais um aparecimento de um anjo do Senhor para José num sonho. Lá no versículo 13 do capítulo 2, Mateus 2, 13 a 15. Já estão aí? Eu não sei se eu tinha falado antes. Mateus 2, 13 a 15. E tendo eles se retirado, os magos, né? Eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito,
e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Agora, olha o que acontece. E levantando-se, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. Então a gente vê aqui, mas de novo, essa obediência de José, né? Aquela revelação de Deus. Deus revelou para ele e ele foi e obedeceu, né? Literalmente, nos 4 verbos ali a gente vê, tanto na fala do anjo, quanto depois na narração do que aconteceu. De novo, agora a partir do 19, do capítulo 2 também, até o 21. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. De novo a gente vê os verbos se repetindo, na ordem e na execução de José. Então a gente vê que também, agora no 22 ao 23 de novo. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas, avisado no sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então aqui a gente não tem a fala do anjo, né? Mas, novamente, né? Ele estava indo, né, para Israel, só que ele soube que Arquelau estava reinando na Judéia, onde eles estavam antes, né? Belém é na Judéia. Então, antes de fugir para o Egito, eles estavam na Judéia. Pensou em voltar para lá, mas aí o anjo, né, Deus revelou para ele, mandando ir para Galileia. Então, a gente vê essa questão da obediência, né? E outra questão também, Maria, por sua vez, também era obediente e também era submissa ao marido. Ela poderia falar assim: que história é essa? Vamos ficar aqui no Egito, tá tão bom. Não, que história é essa? Vamos fugir, não. Deus vai cuidar aqui para a gente, né? Não, mas José teve revelação da parte de Deus e Maria foi submissa ali ao marido de ir também aonde o marido fosse. Uma outra característica que eu achei interessante também mencionar, por parte agora da Maria, é que ela refletia sobre as coisas de Deus. Ela considerava, pensava sobre isso, né? Lá em Lucas 1, 29, quando ela vê o anjo, né? E escuta o que o anjo fala com ela, lá em Lucas 1, 29. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra e considerava que saudação seria essa. Então, o anjo dá um oi diferente lá para ela, né? Fala que ela foi, né? Recebeu o favor do Senhor, né? E tudo mais. E ela fica pensando: o que está acontecendo aqui? Que saudação que é essa? Né? Eu acho interessante também que a maioria quando tem uma revelação divina, né? Ou, enfim, ou um anjo, igual a gente está vendo aqui, ou uma própria manifestação do Senhor Jesus, também no Antigo Testamento, como o anjo do Senhor, tipicamente a gente vê medo, né? E aqui o que fala é que ela ficou perturbada não foi muito pela visão do anjo, né? Mas foi pelo que ele falou. Então fala que turbou-se muito com a sua palavra. E ela considerava que saudação seria essa. E também outra questão que fala que ela guardava as coisas do coração, né? No próximo capítulo 2, a gente vê isso acontecendo 2 vezes. 2, versículo 19, que é depois quando chegam os pastores, né, na noite lá que Jesus nasceu, e os pastores falam da revelação que eles tiveram da parte de Deus também, né, que o anjo aparece para eles, depois um exército celeste cantando lá um louvor a Deus, né? Fala assim: mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Então, ela ficava ponderando, né, nas coisas de Deus, inclusive nas coisas que ela tinha recebido de revelação e conversando uma coisa com a outra, né, e as coisas que estavam acontecendo, né? Então, a gente consegue ver isso, né? Eu imagino também, assim, não fala explicitamente que ela estava, mas quando o nascimento de João Batista, né, a gente tem lá no versículo 56, se não me engano, falando que ela fica 3 meses com Isabel, depois ela volta,
e na sequência, no 57, se não me engano, fala que completou-se o tempo que ela havia de dar à luz, né? E só que Lucas tem o costume ali de concluir um assunto, depois ele vai para o outro. Então, a gente não sabe se, de repente, naqueles dias ainda ela estava ali. Mas fala que as pessoas que ouviram a profecia que Zacarias proferiu, depois que acontece lá, né, de ter o nome vai ser João, e não sei o quê, pergunta para ele estava mudo ainda, escreve que era João, e começa a falar, e vem o Espírito Santo sobre ele, e profere uma profecia, né? Tanto da situação de Israel, quanto depois especificamente do papel de João Batista. E nessa questão da situação de Israel, fala, né, que Deus estava trazendo a salvação na casa de Davi, né? Ou seja, se ela escutou aquilo, ela também pode ter pensado, né? Eu vou citar aqui o texto qualquer, é Lucas 1, fala assim, lá no 66, porque assim, se a gente vê aqui no 64, Lucas 1, 64, fala assim, e logo a boca se lhe abriu, a Zacarias, tá? E a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. Se a gente pegar esse versículo 64 e for para o 67, eu entendo que ali é o conteúdo do que ele falou louvando a Deus, tá? Do 67 até o 79. E a gente vem a sequência no 65. Fala assim, e veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam, as conservavam em seus corações, dizendo, quem será, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Seja porque estava presente ali, seja porque escutou depois, né, vindo a fofoca lá, a novidade lá nas montanhas da Judéia, se chegaram até depois a Nazaré, né, não sei, mas seja por um meio ou por outro, né, se Maria soube dessas profecias, né, ela também conferiu com aquelas que ela tinha recebido, né, e aí depois no versículo 51 do capítulo 2, mais uma vez, né, nisso agora na adolescência de Jesus, né, quando o Senhor Jesus, ele vai ali com 12 anos para Jerusalém, né, na época da festa da Páscoa, e tem ali uma sabatina, né, e uma conversa com os fariseus, né, e os autores da lei, e ela chega naquele desespero, né, de mãe, né, e enxergando naquele momento ali o menino como um menino normal, né? O Senhor Jesus ali com 12 anos, imagina a mãe que perdeu o filho 3 dias procurando, né? Depois de 3 dias, né? Que se dá conta e procurando aquela confusão, chegou ali e aí o que estava acontecendo era uma coisa simplesmente surreal, né? E ela vê ele falando, né? Com autoridade e perguntando e todo mundo impressionado com o conhecimento dele das escrituras e tudo mais, e depois ele vai e fala, né, estou cuidando das coisas do meu pai, né? Por que vocês não estão me procurando? Estou cuidando das coisas do meu pai, me importa que você esteja fazendo isso, né? Meio que lembrando também ali, né, Maria também pode ter lembrado naquele momento ali, dessa questão, opa, é o Filho de Deus, né? Ele está cumprindo o que ele precisa cumprir. E aí fala, né, no versículo 51, e desceu com eles e foi para Nazaré e era desse sujeito, né, que o Senhor Jesus volta com eles, né, com a caravana e vai para Nazaré e estava ali submisso a ele como um filho, né, obediente e tudo mais. E a sua mãe guardava no coração todas estas coisas. Então a gente vê assim que Maria considerava as coisas do Senhor, né, e ela ponderava sempre e se lembrava sempre. Imagina como é que deve ter sido isso, né? Porque alguém que teve que passar ali, eu entendo que a gravidez de Maria não foi fácil, né? Nem o crescimento de Jesus, as necessidades que ele tinha, né? Coisas que assim que a gente pensa, gente, como que Deus se faz homem, se humilha a ponto de ter necessidade, precisar de cuidado, precisar de, né? E tudo mais, né? E eu penso também assim, o quanto que Maria e José devem ter tido muito temor do Senhor, porque assim, como é que nós vamos cuidar dessa criança? Porque a gente vê Manoá, né, e a mãe de Sansão, que quando Manoá recebe a notícia, né, lá em Juízes 13, que havia o anjo do Senhor aparecido para ela e falava, né, você vai conceber, você vai dar a luz aí um homem que vai ser um nazireu, né, e não sei o que e tal. Manoá chega assim e fala assim,
que isso? Não, vou aí, ora, pede para o Senhor trazer, né, se revelar novamente para poder perguntar como é que nós vamos criar essa criança, né? Tipo assim, como é que vai ser alguém dedicado ao Senhor? Agora, você imagina, o próprio Filho de Deus. Imagina o temor, né, que Maria e José devem ter tido, e a dependência que eles devem ter tido o tempo todo também, de buscar a sabedoria do Senhor, né, para poder criar essa criança, né, de maneira agradável a Deus. E foi um desafio, certamente, né? E com certeza o Senhor deu sabedoria a eles, né? Porque, enfim, então, eu acabei começando a segunda parte aqui, e não falei, né? Que deitar-me faz ver passos, né? Que eu enxergo como da seguinte forma: ele teve ali, né? O Senhor Jesus, ele veio como homem, ele teve um bom passo para ele comer, né? Ele teve ali uma condição que ele poderia crescer não só em estatura, mas também em sabedoria do Senhor, né? Então, Deus capacitou essas pessoas, né? E colocou no coração delas essas características também, para que elas dependessem do Senhor, para que buscassem, para que pudessem criar o Senhor Jesus de uma maneira que ele estivesse a postos de cumprir a missão que ele precisava cumprir, né? Porque eu entendo que, assim, que não foi fácil para o Senhor. O Senhor Jesus não tinha tudo na mente dele, né? Ele não sabia a Bíblia de cor, só porque ele é filho de Deus, né? Eu entendo que por ele ter vivido uma vida como humano, né? Porque fala que ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, né? Então, o Senhor Jesus, ele se fez homem, mas ele não usou de meios para facilitar a vida como homem, né? Porque se ele tivesse usado de meios divinos para poder obedecer a Deus, ele não poderia ser o substituto que ele é para nós. Se ele não vivesse uma vida santa, estando sujeito às mesmas paixões que nós, às mesmas, né, esse é o texto de Hebreus, né, que eu estou falando aqui em Hebreus 2, Obrigado. Porque naquilo, 2,18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. E aí da obediência, peraí, eu vou achar. Versículo 5? Capítulo 5, obrigado. Obrigado. Ainda que era filho, então Hebreus 5:8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, né? Então, assim, né, eu entendo que realmente ele não poderia né, o próprio Filipenses, de certa forma, fala também isso, não usurpou ser igual a Deus, né? Ele, estando em forma de homem, ele se humilhou até a morte de cruz, né? E ele viveu uma vida santa, porque ele foi obediente ao Senhor, ao Pai. Então, eu entendo que, assim, ele teve necessidades humanas, como qualquer um, ele precisou aprender obediência, precisou aprender as Escrituras, né? E aqui também fala sobre isso, eles conheciam as Escrituras, eu posto um ponto aqui, né? José e Maria conheciam as Escrituras, né? E treinaram o Senhor também, ensinaram, instruíram, né, o Senhor nas Escrituras também. Claro que, a partir de um certo ponto, ele começou também a buscar por ele mesmo, mas eles deram toda aquela condição também, né? Mas, por exemplo, ele precisaria que fossem cumpridas todas as obrigações em relação a ele, quando ele, por exemplo, não poderia cumprir de si próprio, né? Mas José conhecia as Escrituras, sabia a lei e cumpriu o que era exigido, tanto na circuncisão, quanto na purificação de Maria após o parto, né? Se a gente vê lá em Lucas 2, versículo 21, fala assim, Lucas 2, 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. Qual que é a lei disso aí? É lá em Levíticos 12, do 1 até o 13, até o 3. Fala assim, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, falai aos filhos de Israel, dizendo, se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no 8º dia se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela, versículo 4, Levíticos 12, depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação, nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação, ou seja, 7, né? No 8º era circuncidado, né? Mais 33, então, ou seja, 40 dias, né? Da purificação.
E aí, lá em Levíticos, no mesmo capítulo mais para frente, eu só pulei lá a lei da menina, né? Mas do 6 a 8 fala, e quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta do templo da congregação ao sacerdote. Isso está lá em Levíticos 12, do 6 a 8, quem estiver acompanhando aí. O qual o oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação. E será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas, se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a propiciação do pecado. Assim, o sacerdote por ela fará a expiação e será limpa. Então, no caso, a gente vê lá em Lucas, né? 2, do versículo 22 a 24, fala assim, e cumprindo-se os dias da purificação dela, Lucas 2, 22 a 24. Segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ou seja, a lei dos pobres ali, né? Então, eles não tinham recurso, mas cumpriram a lei. Então, você pensa, Senhor Jesus, como recém-nascido, de 8 dias, como é que ele ia se circuncidar? Não tinha como. Senhor Jesus, com 40 dias lá, né, depois que tem purificação de maneira, como é que ele ia chegar lá e oferecer 2 pombinhos? Precisava dos pais, gente. Então, assim, ele ter feito tudo que a lei exigia que os pais cumprissem coisas que ele não tinha condição de cumprir ainda, né? Então, o Senhor, ele criou todo esse ambiente, né? O Senhor, como pastor do cordeiro aqui, né, ele propiciou um pasto verde, né, para que o Senhor Jesus pudesse nascer, crescer, né, e chegar até a estatura onde ele estaria pronto para iniciar ali a missão dele. Então, assim, tudo isso eles conheciam e cumpriram o que era exigido. Eles também, por exemplo, né, José e Maria, por exemplo, iam à Páscoa todos os anos, né, como falava aqui em Lucas 2,41, né, ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, né, e José certamente ensinou, então, as Escrituras para o Senhor Jesus, né, ele era o principal responsável pela instrução do Senhor Jesus nas Escrituras durante a infância, né? Como pai, ele é responsável por ensinar, né? Instruir. Claro que a mãe participa também, mas ele era aquele que era a principal figura do ensino, né? E aqui em Lucas 2,40 fala, e o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E aí, o tempo está acabando, mas vou falar para os irmãos que anotarem depois, Deuteronômio 4, 9, né? Fala, né? E as farás saber a seus filhos e aos filhos de teus filhos. Deuteronômio 6, 1 e 2, fala, tu e teus filhos, né? Ou seja, todo aquilo que Moisés estava ali dando da parte do Senhor para ensinar. Deuteronômio 6 até 7, e as ensinarás a teus filhos. 11, 19, ensinai os vossos filhos falando delas, assentando em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-te. Depois Salmo 78 também fala isso. Salmo 145. Então, assim, ou seja, José estava embebido daquelas escrituras que falavam, meu filho, você tem que ensinar para os seus filhos, para que seus filhos temam ao Senhor, para que as próximas gerações temam ao Senhor, obedeçam ao Senhor, busquem ao Senhor. Né? O povo de Israel, ele tinha essa obrigação, essa base, porque imagina, como que o Senhor ia mandar o filho dele, quando chegasse a plenitude dos tempos, se quando chegasse aquela geração, as gerações anteriores não tivessem passado as escrituras, e a lei do Senhor, e todo, né, que o Senhor ensinou, né? Então ele precisou ter feito isso ao longo das gerações, e também o próprio Senhor Jesus também aprendeu também do próprio pai, né, terreno ali, a ponto de aos 12 anos ele chegar e interrogar, né, e conversar, e questionar, e ouvir falar os autores da lei, né, lá em Lucas 2, 46 e 47, que eu acho que é o último texto aqui. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, e ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Então, só mais uma informação aqui, né? Que Jesus sabia ler. A gente tem texto bíblico para isso, para poder comprovar, né? É lá em Lucas 4, 16 até 21. Vou ler só o início aqui. Lucas 4, 16 a 21. E chegando a Nazaré,
Então, assim, né, ele aprendeu a ler, provavelmente dos pais, né, imagino. Mas, assim, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, né, a escritura da profecia. Então, assim, ele sabia ler, então ele pôde ler também depois, né? Então, assim, enfim, uma questão que é detalhe, mas uma coisa importante, precisava ler as escrituras também, né? Então, uma curiosidade também. E outra coisa também é que José ensinou o seu trabalho, o seu ofício, né? Para o Senhor Jesus, né? E ele pôde se manter a família depois que José faleceu, né? Pôde sustentar a mãe, os irmãos, né? E com o trabalho dele, foi o que ele ficou fazendo até o momento que ele se revelou, né? E a gente tem lá em Mateus 13, falando, não é esse o filho do carpinteiro, Marcos 6 também, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão. Então, assim, essa parte, né, que eu quis trazer para os irmãos, né, se nada me faltará e dar me faz ver espaço, trata-se, então, da encarnação do Senhor Jesus e do crescimento dele, da infância dele, a situação com que Deus proporcionou como pastor para que ele pudesse se desenvolver ali para chegar, né, ao ponto que ele daria início depois ao ministério. Corri no final, mas acho que foi bom, a gente conseguiu concluir o assunto, né? Os irmãos, me desculpem pela correria, mas quem anotou aí pode pegar. Eu vou ver se eu mando para o Atílio também o slide. Então, os irmãos possam meditar e continuar orando e que o Senhor possa continuar me dando direção para trazer para os irmãos aí. Amém.